Saúde, galera, no ar mais um de Papo com a Véia, segundo programa da segunda temporada e agora também no YouTube. Então a gente começa aqui mais uma vez com o patrocínio da Enjoy, enjoy.it. A Enjoy é um sistema que controla o bar, um sistema de autosserviço e também de controle de estoque. Então, se vocês quiserem saber mais, letsenjoy.it. E hoje a Vó Maria não veio de novo e ela deixou um recadinho aí pra gente. Fazer meu pãozinho, eu não fico sem meu pão e eu não posso deixar de fazer porque eu não gosto de pão de padaria. Não vou. Vó Maria, mais uma vez a gente segue daqui e hoje a gente tá aqui com o Fábio e com a Júlia. A Júlia, que é neta da Dona Flora e da Dona Mariana, do seu Valdemar e do seu André, e o Fábio, que é neto da Dona Itália, da Dona Ercília, do seu Udiero e do seu Guido. É isso aí, muito obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado por vocês toparem participar e contar um pouquinho da história de vocês pra gente. Eu gostaria que vocês começassem falando onde vocês nasceram e como é que foi a relação de vocês na infância ou até agora com os seus avós. Oi, Júnior, tudo bem? Obrigada pelo convite. Vou contar um pouquinho da minha relação, principalmente com a Dona Flora. A Dona Flora é de Paraguaçu Paulista, 500 quilômetros quase aqui de São Paulo. E eu passei minhas férias inteiras com ela, apavorando lá a casa dela, fugia de noite, pegava a bicicleta, saía para andar, ela ligava para minha mãe, dedurando tudo que eu estava fazendo de errado. Mas sempre uma relação muito boa. Hoje a gente só dá risada disso tudo que aconteceu. E levo ela para os nossos bares, ela toma cerveja, então a Dona Flora é uma querida. Legal. E você, Fábio? Eu tenho uma relação ótima com meus avós, né? 2 já são falecidos, mas desde criança sempre fui muito, muito apegado a eles. Então, sempre viajei muito com eles, pro interior, pra praia. Tive uma relação de, principalmente, férias, assim, passar minhas férias com eles. Então, só memórias boas. Legal. E aí, conta um pouquinho, vocês cresceram, vocês foram estudar, fazer faculdade, qual que é a formação de vocês? Eu sou formado em administração, a Ju também. Na verdade, a gente estudou junto, a gente fez FAP. A gente entrou junto e ela saiu antes. Mas os dois fizemos administração. Se ela saiu antes, teve algum... Teve um tropecinho. Teve um tropeço aí. Não, da minha parte, né? Eu saí antes porque eu me formei antes, Sim. que fique bem claro. Não, tá muito claro de quem foi o tropeço. Eu podia ter tropeçado mais, mas foi só um tropeço. Legal. E aí, como é que vocês entraram no mundo da cerveja primeiro, assim, né? Antes até de falar dos bares. Então, a Júlia e o Fábio, eles são proprietários do Âmbar e agora acabaram de inaugurar o Tank. E como é que foi como é que começou essa paixão por cerveja, que eu sei que vocês têm, e depois como é que surgiu a ideia de montar e de estar nesse mundo? A gente está juntos há muito tempo, né? Então, bar sempre foi um ambiente nosso. A gente sempre estava no bar, namorando em bar e tudo mais. Mas a gente fez faculdade e na época da faculdade cada um trabalhava em setores diferentes. O Fábio trabalhava em banco, no Itaú especificamente. Eu trabalhava em RH, né, na IBM. Mas a gente sabia que ia ser uma coisa passageira. A gente não queria fazer carreira, a gente nunca teve essa vontade, a gente sempre quis empreender. Ainda mais por curso de administração, você sempre é motivado a fazer isso. Acho que na nossa família, nossos pais também sempre foram empreendedores, então a gente já tinha um pouco dessa visão. E aí, acho que a gente sempre foi buscando uma oportunidade e a gente encontrou a cerveja artesanal, a gente gosta de beber bastante, e a gente falou, esse mercado é legal, ele está crescendo, a gente gosta de bar, por que não fazer, não abrir um bar da nossa cara, do nosso jeito? Você já tinha alguma experiência, assim, ou já tinha nada? Nada, a gente não tinha experiência, a não ser dessa que a gente estava no escritório, né? Mas antes a gente foi se aprofundar no mercado. Então, a gente foi estudar, a gente foi fazer curso de sommelier, a gente foi viajar, ver o que estava acontecendo lá fora. Todos os cursos de administração de bares e restaurantes. Eu estava saindo da pós, eu fiz pós também. Então, foi tudo
bem estudado, assim, não foi diversão. E o âmbar tá com quantos anos? Ele vai fazer 5 em fevereiro. Legal. Já passou voando. Ô, Fábio, conta aí, desde que vocês abriram, qual que é o maior desafio dentro desse universo, tanto da cerveja quanto de administrar um bar, né? Putz, o desafio... Bom, o desafio é diário, né? A gente é casado, então a gente vive junto, dorme junto, acorda junto, trabalha junto, passa o dia inteiro junto. Mas o mercado de bar e restaurante é muito difícil no Brasil, né? Principalmente a gente está 5 anos com o Amba e é muito difícil todo dia você conseguir trazer alguma novidade. O mercado gosta muito de novidade, é muito difícil você trazer todo dia essa novidade para o cliente e sempre inovar. Então essa parte de inovação é muito, muito difícil no bar. Para a gente sempre sente muita dificuldade. Até porque é um dos motivos que o Tanque veio também, para ajudar essa parte nossa, que é muito importante. O Tanque é um brew pub. O Tanque é um brew pub. Isso. Antes do Tanque, conta um pouquinho do âmbar, assim, o que é o âmbar, né? Conta para as pessoas o ambiente, a comida, as cervejas, os drinks, enfim. Beleza. Então, voltando um pouquinho antes que você tinha perguntado que a Ju não completou, a gente começou a tomar cerveja. Foi muito engraçado, porque na época eu tava no Itaú, ela tava na IBM, só ela tirou férias e foi passar acho que 1 ou 2 meses fazendo intercâmbio na Barcelona. Não, foi um mochilão na Europa, assim. Fui viajar e eu fiquei aqui, na época eu tava trabalhando e eu comecei a descobrir cerveja. Eu tinha aberto um bar perto da minha casa que era o Dale House, se eu não me engano. Era o Dale House nos Jardins. E tinha muita cerveja importada lá, eu comecei a... Toda vez que eu saía do trabalho, ela tomava uma. Tinha Triple Carmelion Tap na época, era uma delícia. E eu comecei a descobrir o AP também. Comecei a tomar muita whey na época, muita whey, Red Irish Red, delícia. Daí a Júlia voltou de viagem. Daí eu falei, pô, vem aqui, tem uma coisa que nesse tempinho que você ficou fora, eu descobri. Cerveja artesanal é demais, vamos começar a tomar junto. Que ano que era isso, você lembra? Putz, que ano que era isso? Deve fazer uns 8 anos, 7 anos. Deve fazer uns 2012, 13, eu acho. Porque depois a gente começou a pensar, até desenvolver o tanque, fazer o projeto, foi isso aí. O âmbar. O âmbar, desculpa. Então, puta, essa parte de descoberta da cerveja artesanal é demais, né? Pra gente foi uma das melhores fases. E aí nessa época de estudo, assim, quais foram as principais referências, assim, para vocês montarem o âmbar, assim? Vocês viram alguma coisa nessa viagem? O que veio de inspiração para vocês montarem o âmbar? Pode falar. A gente foi para San Diego, né? Essa foi outra viagem que a gente já sabia que a gente queria montar um bar. Daí a gente foi para San Diego e aí, nossa, lá a gente viu bares incríveis e um diferencial foi câmara fria, que a gente via aqui, era bem carente aqui em São Paulo, o tratamento com chopp, o pessoal ainda não tinha muito. E a gente falou, esse é o futuro, vamos fazer uma câmara fria legal. E foi um dos, digamos, objetos, entre aspas, que tem no âmbar que chama muita atenção, que é logo no meio do salão, ele impacta bastante, né? Aquelas torneiras ali atrás. Mas eu acho... assim, falando isso hoje, parece mais comum, né? Mas isso há 5 anos atrás, acho Total. Que vocês foram um dos primeiros em São Paulo a colocar uma câmara fria daquele tamanho, né? Exatamente, Sim. exatamente. Hoje é meio que mandatório, né? Todo lugar de cerveja artesanal preza por uma câmara fria. Mas na época não era. E foi realmente um dos pioneiros a fazer isso. Não, mas 7 anos atrás, quando a gente foi fazer essa viagem para San Diego, a gente foi para descobrir mesmo, né? A gente não tinha muita noção do que a gente queria fazer ainda, né? A gente sabia que a gente queria fazer uma coisa diferente do que já tinha no mercado. Mas, era impressionante. De cada 5 bares que a gente ia, 4 era exatamente esse esquema. Tipo, câmera fria, coração do bar, todo mundo conseguia ver a câmera fria. Às vezes era tudo de vidro, você conseguia até ver dentro. Tipo, esse é o caminho e vamos seguir nessa linha. Tipo, vamos aceitar que a câmera fria vai ser parte do conceito do bar. E era isso, tá com uma câmera fria grandona lá. E dessa viagem até o bar inaugurar, quanto tempo foi de planejamento, execução, obra? Como é que foi? Eu acho que foi 1 ano e meio. Não lembro se chega a 2 anos. Mas a gente... Nossa, o âmbar, ele foi muito uma imagem na nossa cabeça. A gente conseguiu executar exatamente o que tinha na nossa cabeça. Foi bem doido isso. E a gente fez plano de negócio, a gente elaborou toda a cozinha. A gente inaugurou, só trabalhava no período noturno.
E aí, conforme foi passando o tempo, a gente abriu no almoço e ficou o dia inteiro aberto, assim. Mas foi bastante estudo. Quando que bate aquela sensação que, né, que, assim, acho que eu também veio do mundo empresarial e eu me pego algumas vezes pensando, não, por que eu fui empreender, né? Quando que vocês têm essa sensação, assim, quando que que bate aquela dor e aí é rápido, né? Pra mim, pelo menos, é bem rápido, assim, né? Eu acho que principalmente dia 15, dia 30, eu sinto uma saudadezinha de trabalhar em agência de publicidade, depois passa, é rápido, tá? No dia 16 já passou. Como é que é isso pra vocês? Ai, todo dia eu falo, gente, que loucura. É muita coisa que eu nem sei como explicar. É óbvio que é muito bom também, tem muitas vantagens, mas às vezes cansa muito. Quando o telefone toca 1h30 da manhã com algum problema, dá saudades. Sempre tem, né? Porque, Sempre tem. assim, a imagem, né, né, a gente trabalha com entretenimento, né, com coisas, com prazer das pessoas, enfim, né, a gente, né, proporciona a noite ali, ou o almoço, enfim, para as pessoas. E aí, eu acho que eu vejo muito isso aqui, pô, as pessoas vêm e ficam encantadas, né, e falam, pô, que legal, né, eu queria ter, né, pô, eu queria estar ali igual você. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso, né, cara, sim, que é a com certeza. operação de uma cozinha, a operação de um bar que tem quantas torneiras tem no Âmbar? O Âmbar tá com 15. 15 torneiras, então assim, é uma operação, né, compras, enfim, então acho que é importante a gente falar sobre isso para as pessoas, né? Claro, exatamente, principalmente por ser esse ramo. Não existe feriado, na verdade o feriado é importante pra gente, que é um dia que vai ter movimento, pelo menos a gente, se a gente quer relaxar, a gente não vai sentar no bar e tomar uma cerveja, porque a gente tá com um olhar ali de vendo se as coisas estão saindo certo, se tá todo mundo trabalhando corretamente. Então, às vezes, vamos ver os amigos, vamos para outro lugar. Se a gente quiser curtir, a gente precisa ir para outro lugar, porque lá é um ambiente de trabalho nosso e é 24 horas. O Âmbar abre, por exemplo, de segunda a segunda, não tem um dia que você não respira e fala, tá tudo fechado, tudo certo, agora eu vou me acalmar aqui. Não tem isso. Toda hora tem gente lá, operação rolando. E é filho, né? Imagina, a gente não tem filho, mas a gente fala que o Âmbar e o Tanque são filhos. Por mais que a gente esteja aqui, sempre tem uma luzinha ali falando que, né, presta atenção, tá aberto. Altas coisas podem acontecer. E assim, do que vocês conta pra gente um pouco sobre o que o tempo, né, mesmo que, né, no caso de vocês foi um tempo curto em empresa, mas o que trabalhar em RH te fez aprender que você usa hoje na operação de um bar? Olha, especificamente, a minha área era talentos, então aprendi muito. Imagina, a gente identificava os talentos na IBM e destinava programa para reter eles. É óbvio que lá você vai identificar um talento, você tem que passar por um monte de programa, um monte de questionário, um monte de coisa. Mas no meu trabalho, identificar as pessoas que são boas, reter elas, é fundamental. Ainda mais nesse ramo que a rotatividade é gigante, né? A nossa equipe roda muito, por mais que a gente tenha as pessoas que sempre começaram, que estão lá desde o começo com a gente gente sabe disso. Mas reter talento é importante e muito difícil. Muito difícil. Legal. E você, Fê? Eu trabalhava com cobrança de crédito dentro do Itaú, então eu não vou dizer que eu tirei muita coisa, porque eu tratava direto com os escritórios de cobrança que ligam pra gente cobrando, né? Então, mas eu aprendi bastante coisa com o chefe, né? Então, o que fazer e o que não fazer, principalmente. Então, foi bem positivo. Eu fiquei quase um ano, então foi bom. Legal. E como é que é a relação de vocês? Como vocês fazem? O que vocês têm de acordo entre vocês para conseguir separar um pouco a relação de sócio, né? Todo mundo fala, a sociedade é um casamento, né? Mas tem a questão, eu passo por isso aqui também, como é que vocês conseguem desligar? Vocês têm alguma coisa que você fala, não, agora a gente vai desligar e nós somos um casal. Tem isso, assim? Como é que é essa? Então não tem. Que acordo? Não tem acordo, não tem, toda hora. Então... Mas eu acho que com o amadurecimento, assim, a gente vai identificando, isso não foi acordado, mas eu acho que a gente já tá vendo, tipo, chegamos em casa, vamos evitar falar
Mas isso nunca foi verbalizado. Vamos verbalizar agora, né? Mas isso nunca foi verbalizado. Vamos fazer um acordo Vamos fazer agora. um acordo agora. A gente evita falar, a gente já sabe quem toca mais tal área. Então, tem coisa que a gente acaba nem passando. É mais um feeling mesmo, sabe? Esses dias eu cheguei em casa bravo, falando, Fábio, vamos falar agora? Eu falei, é verdade, não vamos falar agora. É complicado, né? tem que ter o feeling. Tem hora que não dá, tem hora que não dá. Legal. E agora eu queria falar um pouquinho do Tank também, né? Inaugurou agora. A gente vai rodar as imagens aí também, né? Desse brewpub. Conta um pouco do conceito pra gente, um pouco da operação, do cervejeiro, enfim, das cervejas. Fala um pouco dessa cerveja, que tá uma delícia, por sinal, que você trouxe. Mas conta um pouquinho do brewpub primeiro. Legal, começando da cerveja que a gente trouxe uma Juicy IPA da nossa série Hop Singles, então ela é uma single hop de HBC 472, ela traz bastante nota de coco, um pouco de madeira, um pouco de limão também, mas o coco é predominante, então ela ficou bem legal, 6,5 de álcool, fácil de tomar, é a primeira da série Hop Singles. O Tank é um projeto nosso antigo, assim, acho que logo depois de 2 anos de âmbar, a gente sempre teve na cabeça que a gente queria ter alguma coisa ligada à fabricação mesmo, né, à produção, porque pra gente era o caminho natural disso, a gente já tinha um bar, a gente comprava de terceiro, a gente falou, a gente quer ter alguma coisa nosso que a gente consiga criar também, que entra o que a gente falou no começo, né, da parte de a gente começar a criar coisa nova pro âmbar, que a gente ficava muito engessado e dependendo de terceiros, então o Tanque veio para ajudar bem essa parte. Mas é um projeto super antigo nosso, né, acho que de uns 3 anos pelo menos, tanto que a nossa identidade visual que tá 2020, ela já foi 2018 e já foi 2019. Já foi 2 vezes atualizada. Então, é isso. A Ju pode falar mais como começou tudo. Esse sentimento que a gente teve de uns 2 anos e meio assim do âmbar, combinou para algumas cervejas que a gente tem no âmbar da casa, que a gente terceirizava a produção. Tem alguns rótulos como Juice, Amber Ale, Easy Going. A gente já começou a ver esse movimento e ia fazer cervejas do âmbar, mesmo que não tenha uma fábrica lá, né? Uhum. E aí a gente... operação de cigano dentro do bar. Isso, exatamente. E aí a gente falou, não, vamos crescer, a ideia é crescer, não dá pra gente ficar estagnado, vamos crescer. Então a gente pensou em ter um brewpub, sempre com a ideia de ter os tanques, né, que são aqueles tanques horizontais, que são tanques de serviço. Então, depois eu explico um pouquinho mais dele, mas ele é o que a gente já pensou em ter no tanque, por isso que a gente chama tanque, e foi a partir dele que a gente começou a entender o que a gente queria para o bar. Então, seria a fábrica, teria que ser grande, tinha que ser perto do âmbar, porque a gente é só 2, então a logística precisa ser fácil. Precisa ser grande para girar uma fábrica. E aí a gente, depois de 1 ano, encontrou o ponto, e lá era uma casa antiga de Pinheiros, e aí a gente teve a ideia de deixar a casa, não em seu formato original, mas com as referências da casa. Então, você vai lá, você tem os caquinhos no chão de ardósia, que lembra o quintal da avó, vermelho, você tem as vigas aparentes. Então, você se sente numa casa com todo um balcão gigante integrado, e é uma pena que na pandemia a gente não consiga usar esse balcão. Tem 25 assentos, a gente está usando, 7 assentos mais ou menos. Quantos lugares tem no total lá? No total tem 85 assentos, mas agora na pandemia tá, acho que 40, se eu não me engano. Talvez um pouquinho mais. Mas com o balcãozão dá uns 85. E aí a gente foi fazer todo o logo, toda a reforma. A reforma, inclusive, ela começou no começo da pandemia. Então foram tempos muito difíceis pra gente, porque a gente estava começando uma obra sem saber se a gente ia conseguir operar, uma coisa maluca, assim. Os próprios tanques, a gente importou eles vêm da Holanda. E eles já estavam aqui no Brasil há mais de ano, esperando o tanque abrir. E falando um pouco deles, são tanques de serviço que a cerveja pronta já vai para lá e de lá vai direto para a torneira. Então, a gente tem 15 torneiras lá, 6 delas estão no tanque, que são esses tanques de 500, e a gente enche ele, é uma bag que tem dentro dele. Então, a gente enche essa bag
e conforme vai saindo o chopp na torneira, essa bag vai diminuindo. Tudo via ar comprimido, a cerveja não oxida, é fácil é fácil a limpeza. E os cervejeiros adoram, porque não precisa encher um monte de barril. E não precisa fazer sip, né? Não precisa fazer sip de Exatamente. tanque, não precisa limpar barril depois. Putz, é super prático. Legal. Isso economiza muito, né, na Muito. operação. Muito tempo. legal. Muito produto também, um monte de coisa. Muito bacana. É bem legal. E as cervejas? Fala um pouco do que vocês imaginam, o que o Tank vai ser, vai produzir, que tipo de cerveja? Tem alguma linha assim específica? Como é que vocês falam sobre a cerveja? Legal. Cara, a gente quer manter o nosso leque bem aberto, assim. A gente não quer ser uma casa que só produz IPA, por exemplo. Então a gente quer fazer um pouco de tudo. A gente abriu a casa com... A gente também demorou para... O tanque ficou pronto, sei lá, 2 meses antes da inauguração. Mas a gente queria abrir a casa já com um leque alto de opção. A gente não queria abrir a casa com 5 opções. Então a gente abriu com, desde uma Wild Ale, tem Dry Stout, tem a Uberweiss, tem a Weizenbock, tem Sour, tem um pouco de tudo, assim. Então, a gente quer continuar mantendo isso. A gente vai fazer uma Strong Golden Ale, a gente já tá fazendo, estamos fazendo uma Blonde também. A gente quer manter o leque aberto, assim. A gente não quer ser um brewpub, uma cervejaria que produz poucos estilos, assim. A gente quer produzir bem um pouco de tudo. Legal. Bom, então, fica a dica aí pra quem não foi ainda. Então, o Tank tá lá em Pinheiros, na rua. Amaro Cavaleiro, 45. E o Âmbar. Cunhagago, 129. Legal. Pertinho do outro. Agora eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o mercado cervejeiro. Yes. Diga o que vocês acham que dá prazer em estar nesse mercado e depois as coisas ruins que existem em todo o mercado, mas que tem também no nosso mercado. Sim, claro. E que incomodam vocês. Começar? O que dá prazer é óbvio que a cerveja em si. É muito bom você sempre ver criações. Agora, eu principalmente agora com o Brewpub, nossa, é um universo gigante, aprendo muito, né? Então, aprender bastante e conseguir tomar essas cervejas é um prazer enorme. Eu acho que o que é ruim, e a gente passou muito isso no Âmbar, principalmente no começo, era não sei se profissionalização, mas o comprometimento do fornecedor com entrega, com o pós-venda, se der pepino, trocar rapidamente, sem burocracia. Às vezes é muita parceria que alguns fornecedores imaginam que não existe, né? É um business, o negócio está ruim, precisa trocar. Então, eu acho que é esse profissionalismo mesmo dos fornecedores. Eu vejo isso mais no Âmbar, porque lá a gente tem 15 torneiras de chopp rotativos, então entra e sai chopp diferentes a todo momento. Vira e mexe, dá pepino, entope torneira, precisa trocar barril, é fundo de barril. E eu não vejo muito esse pós acontecendo, é sempre muito difícil. Eu acho que tem melhorado, isso foi mais... Ou a gente acostumou também, né? Tem isso. Mas acho que o mercado é muito novo, né? Então, com certeza, acho que em 5 anos aí deve ter tido algum tipo de melhora. Sim. Mas realmente, acho que a logística é muito complicado ainda pra gente, no geral, né? Sim. Com certeza. Com certeza. É exatamente isso que a Ju falou, concordo com ela. O nosso mercado é muito legal que ele admite muitos entrantes novos, assim, muitos ciganos, isso é demais, assim. É uma das partes do mercado que me atrai muito, tipo... Toda hora você tem novidade. Eu amo e odeio. Eu amo ter novidades, mas eu acho importante também ter as coisas fixas, bem feitas e boas. E é isso. Mas também, da mesma forma que se tem novidades, tem muito problema junto, né? Então é muita gente que entrou no mercado, que cai de paraquedas e não sabe fazer o trabalho direito. E a gente acaba pagando essa conta, assim, no bar lá na frente. Né? Acaba dando problema, o cara sumiu e tá no nosso colo. Mas é mais prazeroso do que dá trabalho, assim. Isso é muito legal. Quer falar um pouquinho mais das cervejas, das linhas? Vão ser cervejas fixas? Vai trocar sempre? Qual que é a ideia? A ideia lá, a gente está descobrindo ainda. A gente com certeza vai ter uma coisa ou outra fixa. Então, já tem cerveja que a gente está refazendo. Então, a gente já fez a Dunk the Tank, que é uma West Coast, com Strata. A gente está fazendo também uma Semi-Date, que é uma American Lagerzinha nossa, que vai ser a American Lager, provavelmente vai ser fixa a nossa. A First Date, que a gente trouxe aí uma First Date, não trouxe para tomar? Trouxe. E a Semi-Lager e a Semi-Date são cervejas que a gente fez tipo, na batelada teste lá do tanque. Então, no startup junto com a Egisa. E elas ficaram muito boas, então a gente meio que vai deixar a receita fixa rolando já.
A First Date chama German Pils e a Semi Date chama American Lager, que não falei. E a gente fez com... Tem aí? Tem aí? Tem, a First Date tem. A gente podia pegar pra tomar. E é legal que a gente fez com um esquema que o Rodrigo, que é o cervejeiro nosso, gosta muito de fazer, que é o Party Gale, né? Então você fez 2 cervejas numa abraçagem só com a lavagem dos grãos ali, saiu 2. Isso é bem legal. Legal. Vamos pegar ali pra provar first. Boa. E a gente lançou também uma Farmhouse Ale, que a gente gosta demais, é um estilo dos nossos prediletos, que a gente sente falta às vezes de engatar lá no Amber também. Mas sempre que o mercado tem, é uma coisa que a gente quer tentar apostar bem assim no tanque. Como é que foi a parte burocrática lá pra tirar as licenças? Foi tudo tranquilo? A Ju vai Porque tem essa lenda, melhor. né? Que é super difícil. E a gente foi muito simples, Sim, assim, muito sim. tranquilo. Sim, e o positivo é que a gente teve muito tempo para fazer, né? Um projeto aí de muito tempo. Então, não foi. A gente já tinha experiência do Âmbar, de bar e restaurantes. Então, bar e restaurante engloba bombeiro, engloba um monte de coisa que a gente já tinha experiência. Mas a gente sempre fez tudo com muita cautela. Então, a gente assim, não abriu e falou, vamos ver depois. A gente precisava saber, na nossa metragem, que a gente é grande, o que permite, o que não permite. Você sempre estuda as coisas antes de executar. Uhum. Então, foi tranquilo. A CETESB demorou um pouco mais, mas a gente deu entrada muito antes, então a gente acabou não sentindo isso. Mas não teve perrengue, não. É importante prestar atenção no começo, assim, ver região, ver se pode, ver tudo isso. Isso é importante. Mas assim, fazendo certinho, gente, dificilmente vai ter algum problema. Então, faz com calma. Né, tem essa lenda, né? Tem, às vezes as pessoas falam, não, mas é super complicado e eu acho que hoje, né, pelo menos assim, até os fiscais que vieram aqui, foi muito legal, muito tranquilo, conversando, explicando, faz isso, né, mexe aqui. Mas foi um processo muito suave pra gente, assim, a obra é muito mais difícil, né, você lidar com a obra, com toda a parte de obra mesmo, do que a parte burocrática. Acho que pra gente foi bem tranquilo. Não, também. Total, a gente também. Tanto a CETESB como o MAPA, todos os dois foram muito solícitos pra gente. O MAPA, várias vezes a gente precisou de ajuda. Antes de começar a obra, a gente estava com um projeto de arquitetura. A gente estava na planta mesmo, no projeto, a gente visitava o MAPA, pedia ajuda deles lá no local mesmo, e eles instruíam, falaram, assim pode, assim não pode, te dou essa dica tal, XPTO, e ajuda a gente demais, assim, a gente não tem um A pra falar, os caras sempre... É só você querer ajuda, se você ajuda, os caras te ajudam, então isso é muito bom. Mas o que você falou que é muito importante é ver região, se pode ou não pode. Porque tem algumas zonas que você não pode ter uma cervejaria ou indústria, qualquer outro tipo. Então, estudar a região antes de fazer qualquer coisa é importante. Muito bom. O que vocês deixam de dica para quem quer empreender neste meio, né, de bares, de restaurantes, enfim, no meio cervejeiro? O que vocês gostariam de ter ouvido aí há 7 anos atrás? É difícil. Puta, eu já troquei muita ideia assim, com muita gente até cliente mesmo, que fica com vontade, queria empreender, queria abrir um bar, queria abrir um bar com restaurante, tudo, a gente começa a trocar ideia e muita gente não enxerga que, empreender, principalmente no nosso mercado, assim, cara, é trabalho quase 24 horas por dia. Fatalmente, você vai perder seus finais de semana, você vai deixar de viajar com a família, com seus amigos. Precisa entender essa parte, se você aceitar essa parte, o resto é moleza. Porque, pelo menos nos 2 primeiros anos do Âmbar, assim, cara, a gente não teve viagem, não teve final de semana. Hoje, graças a Deus, já tá tudo bem estruturado, a gente consegue ter uma vida relativamente boa, assim. Mas, mesmo assim, todo final de semana a gente tá presente. Mas tem muita gente que não aceita essa parte, né? Fala, eu não quero isso, eu quero trabalhar de segunda a sexta, horário comercial. E é isso. Eu falo, não é isso, não vai funcionar assim. Você precisa entender que a vida não é essa, tipo, de empreendedor, né? Tipo, principalmente no nosso mercado. Então, isso é importante falar. Mas... Eu conheci uma vez um bar no Itaim que ele abria de segunda a sexta. Não abria de sábado? Não, nem de sábado nem de domingo. Tinha um botequinho lá. E tava cheio sempre? Sempre cheio. Aí sim. Esse cara era... É engraçado. Eu esqueci o nome dele, cara. Mas era um botequinho mesmo, era um armazém. E só abria de segunda a sexta. Aí invejei. Difícil, né? Mas é muito louco isso aí. Às vezes a gente cai em um bar e vê, o cara abre de quinta a sábado. Quinta a sábado, 3 dias. 3 dias não dá, velho. Tipo, a gente não faz sentido. Isso é muito louco, principalmente...
quando a gente fez lua de mel, a gente foi pra África do Sul, né? Daí de lá a gente falou, pô, vamos tomar vinho aqui. A gente conheceu um bar de vinhos lá, que a gente acabou virando foi e começou, acho que foi 2, 3 vezes lá. A gente chegou lá, se não me engano, era sexta ou sábado? Sexta, 6 da tarde. A gente chegou lá, começou a tomar uma taça de vinho, 6h30, o cara falou, ó, gente, saideira, porque a gente vai fechar. Eu falei, mas sexta-feira, cara, 6h30, né? Tipo, é agora. Agora que eu quero. Agora que vai ficar bom. Não, pô, a gente também tem vida, né? A gente vai sair. Eu falei, caralho, como assim? E não era só esse bar, era geral, assim. era cultural. Cultural. Daí a gente ficou impressionado. Falei, nossa, gente, sexta-feira, 6h30 da tarde, horário que a gente tá feliz. É isso aí, não, é uma vida diferente. É diferente, é a palavra diferente, é isso aí. Gente, acho que é isso. Obrigado, de verdade, por vocês toparem participar, por vocês contarem um pouquinho, dividir, né, um pouquinho da história de vocês. Se vocês quiserem deixar aí algum recado de tchau, alguma coisa, esta é a hora. Sim, obrigada, Júnior. Um prazer enorme. Quero deixar o convite para todo mundo, vocês, os ouvintes, irem no Tanque, no Âmbar. Não sei se conhecem o Âmbar, mas o Fábio falou lá no Cunhagago. E pertinho o Tanque, na Mário Cavalheiro, recém-inaugurado, 1 mês e meio. Então vai ser um prazer receber vocês. Muito bom. É isso, valeu mesmo, Júnior. Obrigado pelo convite de novo. E aguardamos vocês aí como clientes. Boa. Bom, Fala as redes sociais de vocês. Sim, e sigam a gente nas redes sociais. É âmbar, _ cervejas artesanais, e o tanque é tanque, _ brewpub, @tanque, _ brewpub, e @âmbar, _ cervejas artesanais. O tanque é TANK. Isso. Boa. Legal, gente. Bom, esse foi mais um episódio do De Papo com a Véia. Muito obrigado a todos vocês que escutaram até aqui, e fica a mensagem de encerramento aí. Este podcast foi apresentado por Júnior Botura, fundador da Cerveja Voz e neto da Avó Maria, com participação de Júlia e Fábio, do Bar Âmbar e da Brewpub Tanque. Produzido e editado por RP Podcasts, com assistência de produção de Pedro Pontes. Ajude-nos a crescer, indicando o nosso podcast para outras pessoas que você acredita que vão gostar também. Se você está ouvindo esse podcast no Spotify, saiba que temos um canal no YouTube, Cerveja Voz. E se você está assistindo esse podcast no YouTube, saiba que também estamos no Spotify. É só você procurar lá, De Papo com a Véia. Siga a gente também nas outras redes sociais, o Instagram, @cervejavoz, e o Facebook, /cervejavoz. Deixe nos comentários ou então mande no nosso Instagram pessoas que você gostaria que entrevistássemos aqui. Se você deseja comprar qualquer um de nossos produtos, entre em www.avozencasa.com.br. Muito obrigado por ter ouvido esse episódio até aqui, saúde e até a próxima.